Bom dia, nós vamos resolver o exercício. No tubo da figura, determinar a vazão em volume, em massa, em peso e a velocidade média na seção 2, sabendo que o fluido é água e que a área A1 é 10 cm², a área A2 é 5 cm², e a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, e tem um desenho, né? A gente vai partir desse desenho para o nosso raciocínio. Então, primeiramente, nesse caso aqui, vamos tentar compreender bem o problema, né? Então, a gente tem aqui uma seção, uma tubulação, uma variação de seção. A água está escoando, a gente sabe que na seção 1, e a gente tem a área A1 da seção 1. Essa área A1, a gente tem o valor dela, que é 10 cm². A gente tem uma outra área A2 aqui, que a gente também conhece, é 5 cm². E vamos ver o que a gente pode fazer para calcular aqui a vazão. A gente precisa calcular nessa seção 2 a velocidade V2. A gente precisa calcular o que a gente tem. A gente precisa calcular a velocidade V2, a vazão Q2, vazão volumétrica, né? A vazão em massa e a vazão em peso. Tá? Então essas três coisas a gente tem que calcular. Bom, então as equações que a gente vai usar para resolver esse problema, elas envolvem a vazão e a continuidade. Tá? E a gente vai escrever elas aqui. Bom, então como a gente tem a velocidade aqui na seção 1 e nós temos a área, uma equação logo que ela é bem interessante para a gente, é que a gente pode calcular a vazão volumétrica Q1, multiplicando a velocidade 1 pela área 1. Então nós temos a velocidade, nós temos a área, a gente pode calcular a vazão Q1. Bom, aí entra coisa interessante. A equação da continuidade nos diz que a vazão Q1 é igual à vazão Q2. Como o fluido aqui é a água, essa vazão é a vazão volumétrica. A gente não precisa necessariamente colocar a massa específica. Então a gente tem V1A1 é igual a V2A2. Ou o próprio Q1 é igual a V2A2. Então a gente tem V1, tem A1, tem o A2, e a gente pode calcular então a velocidade V2 com essa equação. Uma vez que a gente tenha calculado a velocidade V2, a gente pode calcular a vazão Q2 através do produto V2 vezes A2. Que a gente vai ter A2, vamos ter o V2, que foi calculado daqui. A gente vai poder calcular a vazão Q2. Que M2, que é a vazão em massa, a gente vai multiplicar a massa específica da água pela vazão Q2. Como a gente tem a vazão Q2, foi calculada aqui. A massa específica da água é dada do problema, a gente vai poder calcular a vazão em massa. Finalmente, a vazão em peso, a gente vai multiplicar a aceleração da gravidade pela vazão em massa. Então, a gente tem isso aqui, que foi calculado no passo anterior. A aceleração da gravidade é dada do problema. A gente pode calcular a vazão em peso. Então, vejam só. Como a gente tem as informações, fazendo um resumo, né? Como a gente tem aqui a velocidade e a área na seção 1, a gente pode calcular a vazão na seção 1. A gente tem velocidade e área. Como a gente sabe pela equação da continuidade que a vazão volumétrica na seção 1 é igual à vazão volumétrica na seção 2, porque a gente tem a água, que a massa específica é constante, a gente pode escrever a seguinte equação. V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. A única incógnita que fica é o V2. Então a gente pode calcular a velocidade V2.
Com velocidade V2 e a área, a gente calcula a vazão volumétrica. Multiplicando a vazão volumétrica pela massa específica, a gente calcula a vazão em massa. Multiplicando a vazão em massa pela aceleração da gravidade, a gente calcula a vazão em peso. Então vamos fazer esses cálculos. Só que para a gente fazer eles direitinho, a gente vai ter que fazer algumas conversões de unidades. Sempre a gente vai procurar trabalhar no SI. Velocidade V1 já está no SI, mas as áreas não estão no SI. A gente vai ter que fazer uma transformação nessas áreas para poder usá-las diretamente nos cálculos. Então, vamos fazer uma transformação. Então, a área A1 ela é 10 centímetros quadrados. Ou seja, 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Como é centímetro quadrado, a gente tem a área que fica dada por essa expressão. 10 a menos 2 ao quadrado é a transformação de centímetro quadrado para metro quadrado, e 10 é o valor em centímetros quadrados. Então, como está aqui o expoente, né, a gente multiplica menos 2 e 2. Então fica 10 vezes 10 a menos 4. Ou 10 a menos 3 metros quadrados. Então esse é o valor da área A1 em metros quadrados. Para calcular a área A2, a gente procede da mesma maneira. 5, o fator de conversão vai ser o mesmo, né? 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Então esses dois valores de área que a gente vai usar nos cálculos. Ok? Bom, vamos lá então. Vamos calcular a velocidade V2 primeiramente, usando essa expressão. A gente vai passar o A para o outro lado dividindo. Então V2 vai ser igual a V1A1 sobre A2. Vamos puxar a página aqui para baixo para calcular o V2. Então, lembrando, né, a gente está usando essa expressão aqui. V2 vai ser igual a V1 vezes A1 dividido por A2. Então, quanto é que vale V1? V1 vale 1 metro por segundo. A área A1 vale 10 a menos 3 metros quadrados. E a área 2 vale 5 vezes 10 a menos 4. A gente tem que fazer esse cálculo aqui. Né? Vai ficar, a gente pode fazer aqui 1 sobre 5 logo. Né? Vai ficar 1 sobre 5 é 0,2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 vai ficar 1 sobre 10 a menos 1 aqui embaixo. Né? 1 dividido por 10 a menos 1 é a mesma coisa que a gente pode passar esse 10 para cá para cima. Fica 0,2. 1 dividido por 10 a menos 1 é igual a 10. Então, esse valor aqui de velocidade é 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade V2. Uma vez que a gente tenha calculado a velocidade V2, agora a gente pode calcular as vazões. Então, a vazão volumétrica vai ser igual a V2 vezes A2. Vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 5 é 10. Vai ficar 10 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é igual a 10 a menos 3. Essa vazão é a vazão volumétrica. Metro cúbico por segundo. Agora vamos calcular a vazão em massa. A vazão em massa, na seção 2, vai ser igual a massa específica da água multiplicado pela vazão volumétrica. Ou seja, 1000
vezes 10 a menos 3. Isso daqui é igual a 1 kg por segundo. Então, essa é a vazão em massa. E, finalmente, a vazão em peso. A gente vai calcular multiplicando a aceleração da gravidade pela vazão em massa na seção 2. Então, vai ser 10 vezes 1, que é 10 newton por segundo. Então, a gente calculou aqui as 3 vazões necessárias e a velocidade V2. Bom, algumas constatações a partir desse problema, né? A gente tem o valor numérico da área 2 é metade da área 1. E a velocidade, ela dobrou, né? A área diminuiu de um fator de 2, né? E a velocidade aumentou no mesmo fator de 2. Isso é uma consequência da equação da continuidade. Porque a gente tem aqui a equação da continuidade V1 a 1 igual a V2 a 2. Se a gente diminui a área A2 pela metade, a velocidade V2 tem que ser o dobro, para que a multiplicação continue numericamente igual ao valor anterior. Então isso mostra para a gente uma coisa. Para uma determinada tubulação de água escoando em regime permanente, sempre que a gente tiver diminuição na seção, a gente vai ter aumento da velocidade. Por outro lado, sempre que a gente tiver aumento na seção transversal do escoamento, a gente vai ter diminuição da velocidade. Então, sempre que você vê uma tubulação assim, que ela começa um pouco maior no diâmetro e ela tem uma redução no diâmetro, com certeza, se estiver escoando um fluido incompressível como a água nela, a velocidade aqui nessa seção de diâmetro menor vai ser maior. Tá? E a gente pode calcular exatamente essa nova velocidade com as equações que nós vimos nesse exercício. Tá? Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!